Essa mulherada envergonha nós, irmão. Glória a Deus pela vida dessas mulheres. Amém? Queridos, é muito bom estar aqui, noite de ceia, noite de sentar à mesa com o nosso amigo, né? Quase que eu não subo, ia deixar o Carlos aqui em cima, que o homem está pegando fogo. Ah, fica aí, irmão, eu já fico lá embaixo. Mas creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Amém? Queria que você se colocasse de pé, por favor. Por gentileza, só mais alguns minutinhos. João capítulo 15, verso 13. Glória a Deus. Amém? João capítulo 15, verso 13. Amém, amém. Está aqui também. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Diga assim: Jesus é meu amigo. Jesus é meu amigo. Nessa noite nós vamos ouvir uma palavra sobre o que é ser amigo de Deus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é meu amigo. Você é meu amigo, irmão. Nós somos amigos. Amém? Estenda suas mãos para cá, ore por mim, comece a orar nessa noite. Comece a liberar palavras de vida, palavras de bênção nessa noite. Comece a liberar, comece a declarar sobre a minha vida, sobre essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, ó Pai. Meu Deus, e que nessa noite, Senhor, meu Deus, o Senhor se manifeste no nosso meio. O Senhor continue a fazer como o Senhor tem feito nessa noite, ó, a falar com cada um de nós, ó Pai. Nós não queremos, Senhor, andar em um movimento humano, numa movimentação da terra nossa, Senhor. Nós queremos o céu se movimentando neste lugar, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, nessa noite, os nossos corações, as nossas vidas, elas sejam alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Ao ponto de gerar em nós uma transformação. Ao ponto, Senhor, de nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Que nessa noite, todo levante, tudo aquilo que se levanta contra a Sua palavra, Senhor, toda distração, toda preocupação, ó Pai, com a semana, com os afazeres, tudo aquilo que tenta nos impedir de receber a Tua palavra, ó Pai, nós declaramos anulado no poder do Teu nome, ó Pai, e nós declaramos a vida de Deus fluindo sobre esse lugar, ó Pai. Nós declaramos a vida de Deus fluindo neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplaude o Senhor, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem de João, ela é muito tremenda, que está falando sobre amizade, sobre ser amigo. E talvez quando se fala de amigo ou de amizade, talvez para você, quando você ouve essa palavra, já gera algo ruim para você, ou gera um pensamento ruim, porque talvez durante algum tempo da sua vida, ou durante um período da sua vida, você pode ter tido um amigo, ter confiado em alguém, e essa pessoa não ter correspondido à sua confiança ou à sua fidelidade a essa pessoa. Mas eu quero falar sobre uma amizade a partir daquilo que Cristo construiu em nós, ou tem construído em nós. Eu não quero falar de uma amizade que talvez você teve durante uns anos da sua vida, não que seja errado ter amigo, mas eu quero falar de uma amizade a partir daquilo que Cristo nos ensina todos os dias. Eu quero falar de uma amizade dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, de um padrão bíblico de amizade. Porque às vezes nós falamos de amizade e hoje nós sabemos que há uma grande resistência das pessoas em construir um relacionamento. Hoje você vê que muitas pessoas, eles não querem ter nem filho, porque eles não têm tempo de cuidar, porque eles não têm tempo. Então as pessoas acabam aderindo isso de não ter filho, né? Não é o caso do Alan e da Bia, né?
Tem pessoas que não querem ter filho, mas não querem ter filho porque filho dá trabalho, por isso, por aquilo. As pessoas estão frustradas no seu relacionamento. E quando nós falamos de amizade, nós transferimos isso também para Deus. Não é que seja errado você ter um pet na sua casa, ter um cachorrinho, é muito bom, quem gosta, ter o seu cachorrinho, ter o seu animalzinho de estimação, isso é muito bom, né? O pet, o filho, né, André? O pet, ter o seu filho lá, o Rock. E é normal, irmão. Isso não é errado. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que às vezes nós transferimos algumas coisas, né? Ah, o cachorro é o melhor amigo do homem. Pelo amor de Deus, irmão. Se você não tem condição de se relacionar com o irmão, de ter um melhor amigo, a não ser um cachorro, por que o cachorro é seu melhor amigo? Porque ele não reclama com você, porque ele não te critica, porque ele não aponta suas falhas, né? E aí nós transferimos isso por causa de uma frustração. Eu lembro que eu cresci ouvindo meu pai dizer, o meu pai sempre dizia isso: amigo é dinheiro no bolso. E eu lembro que por um bom tempo da minha vida eu também falava isso. Amigo é dinheiro no bolso. Eu não sei se você já fez isso também, ou já comentou isso, mas eu comecei a ser uma repetição daquilo que o meu pai me ensinou. Eu comecei a ser uma repetição daquilo que o meu pai me ensinou, daquilo que a minha mãe me ensinou. Minha mãe também falava isso, acho que pela convivência com meu pai. E eu percebi que por um período da minha vida eu era uma repetição daquilo que o meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou muitas coisas boas, mas o meu pai também me ensinou muitas coisas ruins. Então, muitas coisas que o meu pai me ensinou, hoje eu pego e uso como exemplo, mas muitas coisas que o meu pai me ensinou, pelo menos uns 70% eu tenho que jogar fora. Então eu não sou uma repetição daquilo que o meu pai me ensinou, eu sou uma repetição daquilo que Cristo tem transformado a minha vida e tem feito em mim. Nós não somos uma repetição dos nossos traumas, das nossas frustrações, dos nossos relacionamentos que não deram certo. Nós não somos uma repetição daquilo que geraram em nós, mas nós somos uma repetição daquilo que Cristo tem construído em nós, como pessoa, como igreja. Não tem como eu ser uma repetição, parar em um lugar, numa frustração, em um trauma, em algo, e não conseguir produzir aquilo que Cristo derramou sobre a minha vida. Então, às vezes, a gente defende algumas coisas que não é aquilo que Cristo gerou em nós e quer gerar em nós. E quando Jesus olha para os seus discípulos, ele para aqueles caras, e ele fala em João 15:15, você vai ver isso, ele diz: ei, eu não quero que vocês sejam só servos. O Carlos ministrou oferta aqui, ele falava muito bem sobre um modo de ofertar, sobre um jeito de fazer. Mas Jesus está dizendo: eu não quero que vocês tenham um modo de fazer, eu não quero que vocês tenham um sistema enraizado em vocês e que vocês saibam fazer. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Então eu não vou chamar vocês mais de servo, eu vou chamar vocês de amigo, porque tudo aquilo que o Pai tem me entregado, eu entrego a vocês. Tudo aquilo que o Pai tem me revelado, eu revelo a vocês. Então, irmãos, nós não andamos mais como desconhecidos de Jesus. Nós não andamos mais como aqueles que não conheceram Jesus ou que não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. O nosso contato com Ele gera em nós uma transformação. E essa amizade que Jesus nos convida é uma amizade sincera, de um relacionamento sincero, em que nós podemos se abrir, em que nós podemos entregar as nossas fraquezas, que nós podemos mostrar as nossas feridas, e ali nós somos curados. Aqueles homens eram homens crus, eram homens ignorantes, eram homens que muitos daqueles homens, nem todos, não tinham a instrução devida para andar do lado de Jesus. Mas ele escolheu aqueles homens para construir naqueles homens um modelo de Cristo, para que eles fossem uma repetição do amor de Cristo na terra. Eu e você fomos chamados por Cristo para ser uma repetição do amor de Cristo na terra. Então, como que nós funcionamos? Nós funcionamos a partir de Cristo, não a partir das nossas frustrações. E quando Jesus fala para aqueles caras, fala assim, você imagina Jesus falando assim: olha, eu não vou chamar mais vocês de servo. Em algumas traduções falam escravos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Ele trabalha, ele conhece o trabalho, mas ele não conhece o dono da vinha. Ele conhece o trabalho, mas ele não conhece para quem ele está trabalhando. Então Jesus está chamando aqueles homens, quando ele fala sobre amizade, ele fala sobre um relacionamento, sobre uma aproximação.
E sabe o que gera em nós uma transformação? É uma aproximação de Jesus. Cada vez que você se aproxima dele, que você dá um passo em direção a ele, você é transformado. E essa transformação ela não acontece de uma forma radical, mas é uma forma natural. Porque quando você começa a conversar com ele, quando você começa a caminhar com ele, quando você começa a ter uma vida de oração, quando você vai crescendo no seu devocional, vai avançando, você está se relacionando com um amigo que quer liberar algo sobre a sua vida. E aí Jesus fala para aqueles homens sobre uma revelação. Ele fala, aquilo que o Pai tem me entregado, eu não vou esconder de vocês. Aquilo que o Pai tem me entregado não vai ser um segredo, eu vou revelar a vocês. Você está entendendo isso? E hoje nós caminhamos diante de muita dispersão às vezes. Porque qualquer situação faz a gente olhar para o lado. Qualquer situação faz a gente parar. Porque muitas vezes a gente só está trabalhando, mas a gente não está se relacionando com o dono da vinha. E Jesus está nos chamando para uma amizade profunda. E quando você conhece alguém, quando você tem um amigo, quando você tem uma amiga, né? Eu creio que todo mundo aqui tem um amigo. Se você não tem um amigo, irmão, eu tenho que orar por você, para Deus quebrar o seu coração e para você conseguir pelo menos ter um amigo. Um amigo. Não será possível que você não tenha alguém que na hora que as coisas apertam, é a primeira pessoa que você lembra de ligar e conversar. Eu não estou falando de pedir dinheiro não, irmão, mas se precisar também, né? Você não vai pedir um dinheiro para o estranho. Você não vai desabafar com o estranho, você desabafa com quem você conhece. E aí Jesus está se comparando ao amigo. O amigo que não guarda segredo. O amigo que revela os segredos. O amigo que não poupa a sua própria vida para se dar pelo outro amigo. Então, o que nós entendemos sobre amizade hoje, se falar de uma forma natural, o que nós entendemos de amizade, aqui há limites na amizade. Aqui é regras na amizade. Eu lembro que por um período da minha vida, eu acreditei que eu tinha um amigo. Eu trabalhava numa empresa e eu acreditava que ele era meu amigo. Então a gente começou a conviver, a gente trabalhava junto e a gente tinha uma afinidade, pelo menos eu acreditava naquela amizade. E eu comecei a compartilhar alguns segredos com aquele amigo, que eu acreditava que era meu amigo. E aí chegou um período que eu fiquei sabendo que ele contava para todo mundo aquilo que eu contava para ele. E aí um dia eu fui confrontar ele, eu falei, cara, falei para você isso aqui e tal. Ele olhou para mim e falou assim, irmão, quem guarda segredo é baú, quem guarda segredo é cofre, eu não guardo segredo não, irmão. Falou para mim, eu sou língua solta, eu falo mesmo, eu sou assim, acabou. Então eu me frustrei numa amizade. E talvez muitos de nós um dia nos frustramos em alguém que nós confiamos. E por causa disso nós paramos de fazer aquilo que Cristo nos pediu para fazer. E o que Cristo pediu para fazer, pastor? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou diácono, eu não sou nada na igreja. Cristo pediu para você amar o seu irmão, para você amar o seu próximo e amar o seu inimigo. Amar as pessoas que estão ao seu redor e, se possível, dar a vida por ele. É só isso, irmão. E aí nós paramos em algum lugar porque nós se frustramos. Quando Jesus chama aqueles homens para ser amigo, ele começa a dizer o que é ser amigo dele. Em João capítulo 15, versículo 13, ele começa a dizer sobre o amor. Sobre ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a alguém a sua própria vida em favor de seus amigos. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós começamos a ver em João 10, 18, Jesus declara também que ninguém toma a vida dele. Ele se dá, ele dá a vida dele, ele entrega a vida dele. Então nós começamos a entender que esse amigo que está se apresentando e esse amigo que está falando sobre um relacionamento é um amigo de verdade. É um amigo que está revelando a verdade de Cristo. Porque quando nós encontramos um homem que dá a sua própria vida, o Carlos também disse isso quando ele começou a ministrar aqui, fez a introdução da mensagem. Quando ele dá a sua vida por alguém que não merecia. Eu não merecia, você não merecia. Mas ele não poupou a sua própria vida.
para entregar por mim e por você. Sabe o que acontece com nós? É que nós queremos uma amizade sobre a retribuição. É que nós queremos fazer sobre a retribuição. E nós fomos ensinados assim. Eu faço pela Débora e a Débora faz por mim. Eu faço pela Débora e a Débora faz por mim. Nós nunca fazemos a partir daquilo que Cristo fez por nós. Eu faço pelo Carlos e independente do que ele fizer por mim, eu continuo fazendo por ele. Eu faço pela Jéssica, independente do que a Jéssica fizer, eu continuo fazendo por ele. E Jesus, quando olhou para nós, a amizade verdadeira, ela tem só um interesse. A amizade verdadeira, ela tem um interesse na pessoa. Jesus só tinha um interesse em mim e em você. Só interesse. Era o interesse dele, ele estava entregando a vida dele e o único interesse era resgatar a nossa vida. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui ceando e participando e se tornando um no Senhor. Porque nós não somos dois povos, nós não somos três povos. Nós somos um no Senhor. Pastor, mas eu penso assim, o Senhor pensa de outra maneira. Nós somos um. E o que nós precisamos? Entender que aquele que nos uniu, ele foi um. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele nos chama para esse relacionamento, para essa profundidade, para entender que é algo mais profundo. Aqueles homens podiam dizer, mas cara, esse cara, ele diz que nós somos amigos dele. Quem somos nós para merecer a amizade de um cara como esse? Como somos nós para merecer tudo aquilo que Jesus faz por nós? Ninguém. Mas a partir do momento que você reconhece o poder dele sobre a sua vida e que você se relaciona com ele, você começa a desfrutar daquilo que ele tem. Amigo não é alguém que oferece, é alguém que oferece o apoio incondicional, a lealdade, o amor, tornando-se um irmão em tempos de aflição. Um amigo verdadeiro também é aquele que compartilha os mesmos valores de fé, como os que temem a Deus, os que buscam a sua verdade. Jesus, ele quer que nós se aproximamos dele. E só há um modelo de aproximação de Jesus, através da obediência da sua palavra. O amigo de verdade é aquele que tem interesse em nós. Então, se você for querer entender, irmão, o que Jesus deseja tanto você, é porque ele te ama. E às vezes nós olhamos para nós e nós nos pegamos em algumas situações, falando, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por quê? Não, vou deixar de ser besta. Irmão, você não é besta. Se é alguém que foi depositado um amor em você, e as frustrações estão querendo apagar esse amor, essa chama que tem que queimar no nosso coração. Ah, eu não vou fazer isso por esse irmão não, porque da outra vez eu fiz, ele não falou nem obrigado. Irmão, tem algo maior que tem que nos mover. Tem algo maior que tem que mover eu, tem que mover você. Porque se você se mover por isso, você vai parar. Ah, o pastor nunca me elogiou. Irmão, você vai parar rapidinho. Tem coisas muito superficiais que nós estamos se apegando, e isso está comprometendo um propósito muito grande sobre a nossa vida. E esse propósito não é sobre dinheiro, esse propósito não é sobre construir coisas aqui na terra, mas esse propósito é em construir em pessoas aquilo que muitos destruíram, aquilo que muitos relacionamentos destruíram, aquilo que muitas frustrações destruíram, aquilo que muitos traumas destruíram, aquilo que muitos pecados destruíram. E eu e você fomos chamados para ser um agente de amor, aquele que transmite, que repete os atos de Cristo. Paulo declarou isso: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Parece uma frase meio soberba, parece uma fala meio soberba, mas ele está se garantindo naquilo que ele faz, né? Você imagina você poder falar isso? Cara, por que você é assim? Você é bobo, você faz as coisas pelas pessoas e elas nem reconhecem. Ah, você vai na igreja, dá o seu máximo e ninguém reconhece. Por que você faz isso? Fala, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Eu estou servindo, eu estou fazendo aquilo que ele chamou para fazer. Jesus estava dizendo para aqueles homens, não é errado servir, mas sirvam a partir do entendimento correto. Estou falando que você deu a introdução da mensagem hoje. Sirvam a partir do entendimento correto. Não sirva por uma obrigação. Não faça por uma obrigação, mas faça por amor. Não sirva as pessoas por obrigação, não faça nada por obrigação, irmão.
Não vá na minha casa por obrigação, não vai na casa de ninguém por obrigação, mas se mova por amor. Porque quando você é obrigado a fazer algo, aquilo se torna um peso. Mas quando você faz por amor, irmão, não tem nada melhor do que você fazer algo por amor, né? Porque você não espera a recompensa. Sabe quando nós identificamos que nós estamos fazendo algo que não é por amor? É porque nós esperamos uma recompensa. Eu amo as minhas filhas, demais. Sou apaixonado pelas minhas filhas, não só pelas minhas filhas, pela minha família. E hoje a Ana Clara está trabalhando, para a glória de Deus. Ela está trabalhando, não hoje nesse dia, hoje ela está fazendo a prova do Enem. Já deve ter saído ou está saindo. Mas ela está trabalhando atualmente, então ela trabalha numa empresa, inclusive uma empresa muito boa. E hoje ela está dando um retorno para nós. Hoje ela ajuda dentro de casa com um pouquinho e tal. Mas eu nunca, irmão, pus um prato de comida na mesa e disse para minha filha, quando você estiver trabalhando, você vai ter que pagar esse prato de comida de novo. Você imagina se eu fizesse isso, né? Quando você estiver trabalhando, você vai ter que pagar a conta de luz. Quando você estiver trabalhando, você imagina se eu colocasse esse peso sobre a minha filha. Jamais. Mas quando ela começou a trabalhar, a primeira coisa que ela falou, pai, mãe, eu tenho um VR lá, e eu vou dar uma quantia para ajudar nas compras de casa. Isso foi uma atitude dela, a gente nunca pediu e nem exigiu nada dela. Mas por um entendimento dela, pela criação dela, ela entendeu. E por ela ver que na nossa casa não tem nada meu, não tem nada da mãe, é nosso. Se tiver as contas é nossa, nós temos que pagar. Se tiver dinheiro sobrando é nosso, nós vamos gastar junto. E nós estamos que estamos, vamos que vamos. E assim nós caminhamos durante alguns anos. Então nós vai se desenrolando, um paga aqui, um paga ali, e a gente vai se arrumando. Agora, quando Jesus olha para nós, é da mesma maneira, irmão. O investimento que ele faz na nossa vida, o investimento que ele faz na vida daqueles discípulos, esse relacionamento que ele propõe àqueles discípulos, ele está propondo um relacionamento para que aqueles discípulos entendam que aquilo que eles estão recebendo não é para ele. Aquilo que nós estamos recebendo hoje aqui não é para nós. É para você entregar para alguém. Aquilo que Jesus entrega para nós não é só para nós, irmão. É para compartilhar. Os discípulos no caminho de Emaús, eles desfrutam disso, né? Quando Jesus pega o pão, parte o pão, aí quando ele parte, eles entenderam. Ele falou, não, os nossos olhos foram abertos, porque o pão foi partido. Jesus podia pegar e fazer qualquer outra coisa, mas ele partiu o pão, e o modo dele partir o pão, abriu os olhos daquele homem. E os olhos deles, dos homens, e os olhos deles foram abertos no pão partido. Então, irmão, você quer ver uma coisa que Deus não chamou a gente para ser? É soberbo e egoísta. E aí, a partir disso, nós começamos a entender que a construção de Cristo em nós, ela precisa arrancar de nós muitas coisas que às vezes foram construídas e foram colocadas por nós mesmos. Às vezes na nossa vida o muro está torto, está fora de prumo. Mas isso não é um prumo que a religião coloca, mas é um prumo que o evangelho coloca. Quando Jesus olha para aqueles discípulos, ele diz, ei, vocês são meus amigos. Eu não quero te chamar mais vocês de servos, eu quero chamar de amigo. Porque eu quero que vocês saibam o que vocês têm que fazer. Aquilo que o meu pai me revelar, eu vou revelar a vocês. Eu vou entregar a vocês. Mas eu quero que vocês entendam como que tem que andar direitinho. E essa palavra, ela vem para nós nesse tempo. Nós vivemos num tempo muito difícil, irmão. Num tempo em que nós não queremos mais ajudar ninguém, porque nós não somos besta. Nós não queremos pagar um preço mais pela vida de ninguém, ainda que seja em oração. Porque o irmão é só a graça, a irmã é só a graça. Nós vivemos num tempo de julgamento, num tempo de apontamento, num tempo de acusação, e isso... Eu não estou apontando o dedo para você, você avalia a si mesmo, como Paulo diz no texto da ceia. Mas Jesus está chamando aqueles homens para ser de verdade. Ele está dizendo, vamos ser de verdade. Não me enganem com o serviço. Vamos ser de verdade. Não é só trabalhar. Vocês precisam ser meus amigos. Porque se vocês só trabalhar, uma hora vocês vão cansar. Uma hora vocês vão parar e vocês vão dizer, eu estou trabalhando demais, estou fazendo demais. Mas ele está falando assim de uma coisa mais profunda. Ele está falando, olha... Não é só trabalhar, não é só vir para a igreja,
mas é ser transformado por Cristo, é entender a revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, essa mensagem é para amigo, calma, vai ficar doce, eu creio. Nós fomos chamados para ser amigo de Deus e andar com Deus. Na noite em que Jesus libera aquela palavra àqueles discípulos, eles estavam angustiados. Ele havia anunciado que partiria em breve. E a incerteza do futuro assolava aqueles discípulos. Foi então que Jesus o confrontou, revelando algo ainda mais maravilhoso. Que eles não eram apenas servos, mas eles eram amigos. A amizade significava que eles nunca estariam sozinhos. E ele continuaria com eles, fortalecendo e os guiando pelo Espírito Santo. É o que nós temos vivido hoje. Nós também somos esse povo que o Senhor escolheu para nos dar a certeza do futuro, a cura sobre as nossas doenças e nos arrancar o medo que muitas vezes nos impede de avançar. Pastor, como que eu sou curado? Quando o médico diz que eu não posso ser curado. Como que eu sou curado, pastor, quando é algo que o médico não pode resolver? Como que eu sou curado, pastor, quando é algo que não tem como um dinheiro comprar a minha cura? É se relacionando com Jesus. É entendendo que eu tenho um amigo que ele me garantiu que eu sou curado. Pastor, como que eu venço a solidão? Ninguém gosta de mim, Não, é entendendo que Jesus me chamou para mim ser amado e para mim amar. É entendendo que Jesus me chamou para mim não ser superior ao meu irmão, mas que Ele me chamou para servir o meu irmão. E quando eu sirvo o meu irmão, eu me torno maior que ele. E nisso eu entendo que quando eu estou servindo, eu não sou o menor, eu sou o maior. Isso eu entendo que servir pessoas não é só sobre trabalhar na igreja, mas é olhar para alguém que às vezes está se sentindo maior que eu e dizer, o que eu posso fazer por você? Eu disse isso aqui uma vez, é amar pessoas difíceis. Servir as pessoas é amar pessoas difíceis. E a gente quer amar quem é fácil. Irmão. A gente quer amar quem é fácil. Você olha para algumas pessoas aqui, é fácil. Por exemplo, se eu olhar para a Sofia, é fácil. Sofia nunca me fez nada, só me fez bem. Aí eu olho para a Sofia, eu te amo. Mas aí quando você olha para o irmão que um dia te fez passar uma prova, você olha para o irmão que um dia te fez uma raiva que você não queria passar, um dia falou de você, quando você olha para esse irmão que tem as mesmas falhas que você, só que ele cometeu o erro com você, o erro que você comete com o outro, e aí eu tenho que amar quem eu não deveria amar. E Cristo olha para nós, Ele não deveria nos amar, mas Ele nos ama, porque o amor estava nele. Então esse relacionamento com Jesus, Ele vai colocar coisas em nós, que Ele vai transformar a nossa vida ao ponto de nós amarmos quem não merece, mas porque o amor está em nós. Não merece dentro do nosso julgamento, mas o amor está em nós. Esse relacionamento, ele coloca coisas em nós. Por que aqueles discípulos começaram a crescer? Porque o relacionamento dele com Jesus começou a acrescentar neles amor, conhecimento. E eles começaram a ser transformados por alguém que tinha o poder de transformar. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus não orou por eles, Jesus orou pelo pão. Mas Jesus conversou com aqueles homens. E quando ele parte o pão, aqueles homens dizem, o nosso coração queimava quando ele falava. O que é isso? O amor estava sentado na mesa com eles. Você quer tocar a vida de alguém? Você pode não saber pregar, você pode não saber fazer um monte de coisa. Mas se você souber amar, se você souber liberar o amor que está dentro de você, você toca a vida das pessoas. Você já viu alguém que ama ser alguém amargo? Esse tempo atrás aí fez sucesso o Morango do Amor. Pensa num negócio doce. Pensa num negócio doce. É o amor. Você já viu um casalzinho apaixonado? Cheio de amor, né? Né? Ai, meu amor. Você consegue, irmão, enxergar que Jesus nos chamou para ser doce, irmão? Que Jesus nos chamou para amar,
que Jesus nos chamou para ser pessoas que vivem de bem com Ele. Ah, pastor, eu estou bem com a vida, porque hoje eu tive um bom salário, porque hoje eu tenho um bom emprego. Nada disso nos assegura. A única segurança está em Cristo Jesus. Quando você se relaciona com Ele, não importa, irmão, se tem dinheiro na conta, se tem conta para pagar, se não tem. Jesus estava querendo nos levar para um caminho mais profundo, que não era sobre estar bem com os homens, mas era estar bem com Ele. Não era sobre estar bem com nós, mas era sobre estar bem com Ele. E a nossa maior preocupação hoje é estar bem com a gente mesmo, né? Quem não quer estar bem? Que estou bem comigo. Se você estiver bem com Jesus, você está bem com você, você está bem com o irmão, você está bem com o patrão que é chato, você está bem no trânsito, você está bem em todo lugar. Aí se você não estiver bem, não estiver em dia no devocional, não estiver em dia na oração, não estiver em dia no jejum, todo mundo é ruim, o seu patrão é ruim, o trânsito é ruim, o tempo te incomoda, o relógio te incomoda, o seu marido te incomoda, tudo te incomoda. Isso revela falta do amor de Jesus na nossa vida, falta de conversa com o nosso amigo, que pode transformar as nossas vidas, e que quer transformar as nossas vidas ainda mais. Pastor, eu já estou bom demais, glória a Deus, irmão, ora por mim aqui, que ainda eu tenho muita coisa que precisa ser mudada. Amém? O meu mandamento é esse, que amei uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 12 e 13. O mandamento é esse, Jesus está retomando o ensino do amor como central em toda a vida de cristão. A palavra usada aqui, mandamento, não é uma opção ou uma sugestão. Não, eu estou sugerindo para vocês, né, um cardápio aqui. Você, como cristão, tem a opção de amar o seu irmão ou não amar. Está entendendo? Aí você pega se quiser. Tem essa água, né? Tem aqui a mágoa, tem aqui o rancor, tem aqui a raiva. Você pode pegar. E tem aqui o amor. Aí se você quiser dar amor para o seu irmão, tá, você dá. Se você não quiser, você não dá. Jesus está dizendo, o meu mandamento é esse. O papo é reto. Vocês não é meu amigo? Sabe com amigo como que a gente fala? A gente fala sério. Você tem liberdade para falar. Jesus, ele, na sua sabedoria, ele está dizendo para aqueles discípulos, eu sou amigo de vocês, então amigo, a gente senta. Esses dias eu vivi uma experiência muito bacana, eu estava no meu serviço, numa quarta-feira, e passou um amigo de muito tempo, a gente não tem um convívio assim diário, mas a gente é amigo, quando a gente se vê, a gente conversa. E eu estava no meu serviço, ele encostou lá na quarta-feira, falou assim, cara, eu preciso conversar com você, eu espero aqui, na hora que der, no tempo que der. E aí, deu para dar uma escapadinha do serviço ali. Ele falou, você quer almoçar onde? Falei, opa, o negócio começou a ficar bom, a conversa começou a ficar agradável. Falei, não, você que escolhe. Ele falou, não, eu faço questão, escolha o lugar. Falei, rapaz, mas aí deu sorte que eu escolhi um restaurante lá perto do Lava Rápido mesmo, restaurante simplesinho e tal, mas o meu pensamento já foi num japonês. E aí, fomos lá, ele falou, cara, quanto tempo eu precisava conversar com você. Comigo? Ele falou, porque você é um cara especial para mim, você marcou a minha vida. E começou a desabafar ali algumas coisas, a gente começou a conversar. Isso era 1h10 da tarde, quando ele olhou no relógio, era 3h30, ele já tinha um compromisso, as cadeiras do restaurante já estavam viradas para cima, a dona do restaurante já estava na porta com a vassoura assim, e a gente conversando, ele falou, cara, como é bom sentar com você, como é bom conversar com um amigo. Ele falou, olha cara, a gente não tem essa convivência, mas se você precisar de mim, qualquer hora, pode ligar, eu estou aí, né, para te servir. Foi tão bom, aquilo fez tão bem para mim. Falei, poxa vida, do nada assim Deus faz essa surpresa, porque eu creio que todo movimento que acontece na nossa vida é Deus fazendo algo para a gente entender algumas coisas. E ali a gente bateu um papo, ali a gente conversou sobre vários assuntos, até saiu alguns projetos ali, ele faz alguns projetos, algumas coisas, e começou a acontecer alguns movimentos do céu. Então Jesus não dá uma opção para mim e para você.
Você não tem uma opção de amar o seu irmão ou de não amar. Você tem que amar o seu irmão. Tem que amar, suportar e ajudar ele a ser transformado. Sabe como que nós somos transformados? Sabe como que uma pessoa é transformada? Ela é transformada a partir do momento que ela se sente importante, que ela se sente amada. Você quer transformar alguém? Você quer pegar alguém difícil, alguém amargurado, alguém cheio de trauma? É você amar essa pessoa. Ah, pastor, eu amei um dia e não deu certo. Eu amei 2 e não deu certo. Ame, irmão. Ame sem limites. Ame quantas vezes precisar amar. Perdoe quantas vezes precisar perdoar. Mas continue sendo um agente de transformação. Então Jesus não deu essa opção para nós. E aí Jesus diz, assim como eu vos amei. Cristo é um modelo para nós de amor. Ele amou os seus discípulos, apesar das falhas daqueles homens, apesar daqueles homens não serem homens amorosos, mas Jesus amou aqueles homens ao ponto daqueles homens serem transformados. Quem gosta aqui de se sentir amado? Todo mundo. Quem gosta de se sentir desejado, chegar num lugar e a pessoa celebrar porque você chegou, se alegrar porque você chegou. Inclusive tem um estudo que hoje a maior carência das igrejas é a recepção. As pessoas chegam na igreja e elas não são impactadas pela recepção da igreja. E isso até é uma falha nossa, às vezes. Mas isso é um estudo sobre as igrejas. Das pessoas, às vezes, não receber aquilo que elas esperavam receber na igreja. E isso não é sobre uma palavra, isso não é sobre um louvor. Isso é sobre um abraço. Isso é sobre uma atenção. Isso é sobre alguém olhar para ele e dizer, nossa, que bom que você está aqui, que fiquei feliz de você vir aqui nessa noite, né? Venha mais vezes. Isso é o que? O amor sendo compartilhado. Dar a vida pelos seus amigos é a expressão máxima de amor, o amor ágape. Antecipa, Jesus antecipa a sua entrega, falando para os seus discípulos, dizendo, o maior amigo, que amigo é esse? Jesus ainda estava vivo, ele estava falando, antes de ser ressurreto. Ele diz, que amigo é esse que dá a vida pelos seus amigos? Que amigo é esse? Que amigo é esse que deu a vida por mim e por você? Por isso que eu falo, irmão, não tem como fazer conta com Jesus. Não tem como. Se a gente for fazer conta com Jesus, a gente perde. Sobre qualquer esforço nosso para fazer algo para Jesus, que a gente considera um esforço, a gente vai perder. Porque ele não poupou nada. Ele entregou a sua própria vida, ele morreu vazio, ele se esvaziou por nós. O que Jesus estava dizendo? Eu sou um amigo de verdade. O que eu falo, eu cumpro. E ele estava cumprindo a sua palavra. Se queremos ser amigo de Deus, precisamos imitar a sua prática. Precisamos ser amigos que sacrificam, amigos que revelam a Cristo, não apenas com palavras, mas com ações. A base da amizade com Deus é o amor. O verdadeiro amigo de Deus ama segundo o padrão de Cristo. Nós não amamos segundo o padrão que o mundo fala, segundo o padrão da televisão, segundo o padrão que a mídia fala. Mas nós amamos segundo o padrão de Cristo. Qual o padrão de Cristo para mim e para você amar, irmão? Quando você olha para Cristo, Ele é o exemplo de amor. Eu vejo que algumas pessoas pegam tantas pessoas como exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa que está se destacando, ou como jogador, ou como artista, ou como qualquer coisa, como ator, como qualquer coisa. E as pessoas pegam ali um influencer, que hoje é muito comum, e pega aquela pessoa como exemplo. Às vezes aquela pessoa lança ali uma camisa ou faz propaganda de um perfume, e aí as pessoas compram porque é a camisa que... O Neymar já não está tão bom assim, né? Mas ainda tem muito fã ainda dele, né? Agora a moda é o Palmeiras, irmão. Não tem negócio de Neymar mais não, agora é Palmeiras, agora é Rock Júnior, agora é Palmeiras, né, Alan? Agora não tem mais negócio de Neymar, não. Mas aí vai lá e pega como exemplo, é o corte de cabelo, se corta. Eu lembro que quando o Ronaldinho cortou aquele cabelo aqui, né? Cortou só aquele negocinho do Cascão, fez o cabelo do Cascão. Eu lembro que na escola os meninos tudo fez aquele corte, a maioria, ainda bem que eu não fiz, irmão. E eu tinha cabelo na época para fazer. Eu não fiz.
E aí as pessoas pegam tanta coisa como exemplo, e às vezes tanto exemplo ruim. E aí nós temos um exemplo que é Jesus, o maior exemplo de amor da história. E nós não pegamos esse exemplo. Nós pegamos o exemplo de alguém, não, eu fiz isso, eu fui para a igreja durante 10 anos, durante 15 anos. E aí nós pegamos tanto exemplo, mas esquecemos de pegar o maior exemplo da história, que é Jesus, que morre na cruz por mim e por você, que revela o amor de Cristo, que revela o amor de Cristo para mim e para você. Esse é o exemplo que nós temos. Quando você vai falar de amor, mano, esse é o exemplo que você tem. Tá entendendo, mano? Tá entendendo ou não? Esse é o exemplo que nós temos. E Jesus está dizendo para aqueles discípulos: eu sou amigo de vocês. Eu sou amigo de vocês. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho amigo. Pastor, eu não sei. Mas Jesus está olhando para aqueles caras dizendo: eu sou amigo, eu quero ser amigo de vocês. E eu quero que vocês sejam amigos daqueles que vocês encontrarem por aí. Eu quero que vocês liberem esse amor que você está recebendo. E essa palavra é para nós. Essa palavra não é uma palavra só para aquele tempo. Essa palavra não é uma palavra só para aqueles homens. Essa palavra tem que alcançar o nosso coração, ao ponto de nós se tornarmos pessoas que amamos incondicionalmente. Não importa. Não pode ter uma condição para você me amar. Não pode ter uma condição para você amar alguém. Eu amo o Carlos. Por quê? Porque o Carlos faz aquilo que eu peço. Eu amo a Sabrina, porque a Sabrina é minha sobrinha, né? No dia do meu aniversário ela sempre manda uma mensagem que faz eu chorar. A Sabrina manda umas mensagens e vou pôr ela para pregar. Ela vai pregar melhor que eu. Então tem uma condição para me amar, e Jesus estava trazendo um amor sem condição. Não tem uma condição para Jesus te amar, não tem uma condição para Jesus me amar. Mas Jesus começa a detalhar para aqueles homens. Começa a dizer qual é a forma de amar. Sabe quando você pega uma receita? Você tem uma receita, não tem? Você vai fazer um bolo. As mulheres fazem bolo, fazem torta. Tem o Natan também. O Natan está aqui? Cadê o Natan? Foi arrebatado. O Natan faz uns pavês, uns negócios. E aquilo tem uma receita, irmão. Então tem um jeito de fazer. Tem um jeito. Então tem que pôr 3 ovos, tem que pôr a farinha de trigo, tem que pôr nas coisas, pôr no liquidificador, tem que pôr na sequência, tem que bater, tem que assar durante um tempo. E na nossa vida é da mesma maneira. Jesus pega aqueles homens, em João 15, você vai ver que ele começa a dar instrução àqueles homens. Pastor, é só amar, é só glória a Deus, aleluia, vamos amar. Não, tem um jeito certo de fazer as coisas. Tem um momento de você confrontar quem você ama, tem um momento de você corrigir quem você ama, tem um momento de você conversar com as pessoas de uma forma séria e falar o que realmente precisa ser dito, ainda que ela goste ou não, porque isso também é amor. E aí Jesus fala para aqueles discípulos: ei, vocês precisam me obedecer. Eu quero rapidamente aqui, porque senão eu não consigo. Primeiro, o amigo de Deus ama como Cristo. Foi o que eu falei aqui. Segundo, o amigo de Deus obedece a sua palavra. João capítulo 15, versículo 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Pastor, Jesus falando para você, imagine a alegria. Nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos. Agora o negócio agora tá bom, porque amigo faz o que quer. Jesus diz: peraí. Para a festa. Eu vou começar a passar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno, o que eu lhes peço. Aí, vocês estão revelando que são os meus amigos. Então, como que eu revelo que eu sou amigo de Deus? Agindo como Deus age. Fazendo o que Deus pede para mim fazer. Como eu me torno inimigo de Deus? O que me tornou inimigo de Deus? O pecado. Então, como que eu sou amigo de Deus? Como que eu me torno amigo de Deus cada vez mais, obedecendo cada vez mais a sua palavra?
E o que a palavra dele pede? Pede para mim ser fiel. O que a palavra dele pede? Para mim perdoar o meu irmão. O que a palavra dele pede? Para mim amar o meu próximo. O que a palavra dele pede? Para mim andar em santidade. Então eu vou fazendo aquelas coisas que a palavra de Deus pede. E conforme eu vou andando na direção que ele pede para mim andar, eu vou encontrando com ele no caminho. Sabe quando alguém fala para você assim, ó, passa um mapa e fala, ó, não tem mais mapa, né? O mapa agora é no Waze, né? Mas passa um mapa, fala, ó, minha casa é nesse lugar que você vai me encontrar. O que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos? Ele estava dizendo, eu sou amigo de vocês, mas para vocês me encontrar nessa amizade, vocês precisam andar por esse caminho. E aí ele começa a descrever como que é ser amigo de Deus. Então como que eu me torno amigo de Deus? Obedecendo a sua palavra, andando conforme ele quer que eu ande. Ah, pastor, mas eu não. O eu, ele tem que morrer, faz tempo. O velho homem, ele tem que... A minha vontade, o meu desejo, o meu querer, eu penso assim, eu falo assim, ele já morreu faz tempo. Quando eu decidi servir a Jesus e ter Ele como meu Senhor, e Ele dita as regras da minha vida. E isso não é um peso para mim, porque eu sirvo por amor, porque eu fui resgatado por amor. Mas existe uma seriedade. Não é de qualquer jeito. E aí Jesus, quando começa a falar com aqueles homens, ele fala sobre a obediência. Vós sois meus amigos. Jesus afirma uma condição no relacionamento íntimo, como base, a obediência. Quem carrega a ideia de fazer o que quer, de fazer como quer, está longe de alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Quando ele fala fazeis, ele não está falando de falar. Ele está falando de fazer. Ele não está falando, né, Vinícius? Está se alegrando aí. Ele não está falando de falar. Jesus não está falando aqui, o que vocês falar. O que vocês falar. O que vocês falar. Mas ele está falando o que vocês fizerem. Então faça como eu estou fazendo. Faça o que eu estou pedindo. É uma palavra liberada dizendo, não é o que você fala, é o que você faz. O que eu vos mando. Isso era uma referência de amor. Porque todo ensino de Jesus inclui a entrega, a renúncia e a fidelidade. A amizade verdadeira com Deus, sem obediência, ela não é real. Pastor, então o senhor está muito bem. Não nada, irmão. Estou nesse caminho aí de obediência, de seguir aquilo que o Senhor tem pedido para fazer, e cada dia nós temos avançado nisso. É uma construção. Então quando o Senhor fala, olha, faça a minha vontade, faça aquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem. Como que eu me aproximo dessa amizade? Como eu me aproximo do Senhor? Como que eu me torno esse amigo então, Senhor? Fazendo a tua vontade, fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que eu peço para vocês fazerem. Obedecer a Jesus não é um fardo, mas é um privilégio. E isso nos dá segurança. Por que é um privilégio? É um privilégio servir a Deus, irmão. Um privilégio. É um privilégio você estar aqui nessa noite e poder cear. É um privilégio você estar aqui nessa noite e você estar num lugar seguro. Estar em Jesus é um lugar de segurança. Eu lembro que eu já passei situações na minha vida que era para eu desabar, que era para eu... Ah, meu Deus, o que eu faço agora? Mas eu estava seguro, porque eu sabia quem estava cuidando de tudo. E talvez você já passou por um momento assim também. Então quando eu obedeço o Senhor, Ele me dá a segurança. Porque eu estou andando no caminho da obediência. Eu sei que mesmo que as coisas andam para o outro lado, eu sei que uma hora tudo vai se encaixar. Que o propósito dele vai se cumprir sobre a minha vida. Terceiro, João 15:15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu os dei a conhecer. Eu revelei a vocês. Esse é o tempo perfeito para nós entendermos essa chamada. É um tempo estabelecido pelo Senhor, para nós entendermos que nós somos amigos.
É um tempo perfeito, irmão. Esse é o tempo. Esses são os dias de nós entendermos que o Senhor propôs para nós nada mais, nada menos do que uma amizade, do que um relacionamento. E por que nós passamos por tantas situações e às vezes nós pensamos em desistir? Porque ainda nós estamos se relacionando à distância. Você pode trabalhar à distância, você pode fazer um monte de coisa à distância, mas o relacionamento com Jesus é sobre a intimidade. Jesus gostava da mesa porque ele sentava com aqueles discípulos e ele podia olhar nos olhos. Porque Jesus gostava de intimidade, ele gosta de intimidade. Por isso que quando nós oramos, ele fala que vai nos ouvir, porque ele gosta de intimidade, ele gosta de conversar. Ele gosta de nos ouvir. Já não vos chamo servos. Quando Jesus fala isso, ele fala para os discípulos: vocês precisam conhecer os meus planos. Vocês precisam me conhecer. E não só conhecer sobre um trabalho. Não é sobre uma relação à distância, mas é sobre uma aproximação. Jesus chama os amigos em tempo perfeito. Era uma ação que aqueles homens precisavam que partisse de Jesus naquele momento, para que eles entendessem o propósito. Jesus fala para aqueles homens: tudo que eu ouvi do meu Pai, eu passei a vocês, eu deixei conhecido a vocês. Servir a Jesus não é sobre servir uma religião, não é sobre saber fazer, mas é sobre se relacionar com Ele. Nós precisamos cultivar essa amizade com Jesus e com os irmãos, numa intimidade profunda, por meio da oração, da palavra e da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais o buscamos, mais Ele se revela a nós. Eu falava isso ali embaixo para a Tati, na cozinha, que ontem eu estava numa igreja ministrando, hoje de manhã nós estávamos aqui fazendo o ensaio do casamento da Bia, e por incrível que pareça, era um ensaio de um casamento, mas virou um culto. Agora de manhã, a Jéssica estava aqui, a Amanda, o Charles, e foi um tempo assim maravilhoso aqui de manhã, de oração. Podemos ministrar aquelas famílias que estavam aqui. E depois fizemos um ensaio, foi um chororô danado. Falei: meu Deus do céu, quando chegar o dia do casamento, então aguenta, né? O pessoal vai chorar demais. E aí era para mim estar cansado, mas sabe o que eu estou com vontade? É de não sair mais daqui. Então quanto mais a gente busca, mais a gente vai querer. Jesus é tão bom que quanto mais você provar dele, mais você vai querer dele. Pode ver que o momento que você mais buscou eram os momentos que você mais queria buscar. Sabe aquele doce que você come, assim, um pudim, né? Para quem gosta de pudim, um mousse de limão que você come, nossa, que bom. Aí você vai e come de novo, e você vai e come de novo, vai e come de novo, e você não quer parar de comer. Jesus compara uma comida, um pão. O que é isso? É que quanto mais você buscar, mais você vai querer buscar. Quanto mais você conhecer dele, mais você vai querer conhecer. Quanto mais você se relacionar com ele, mais você vai querer se relacionar. Quando você fizer a sua oração de manhã, por mais simples que seja, e dizer: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha saída de casa, guarda a minha filha, guarda a minha casa, guarda o meu esposo. E aí você vê como o seu dia, durante o decorrer dele, foi diferente. Porque de manhã você fez uma oração, você falou com o seu amigo, e aí no outro dia você vai querer fazer isso de novo. Aí você vai querer fazer à noite, aí você vai querer fazer à tarde. Aí quando tiver um problema no seu serviço, você não vai discutir, você não vai brigar, você vai orar. Aí quando você tiver um problema, uma dificuldade, você não vai querer resolver do seu jeito, você vai entender que você tem alguém que está dizendo: vem que eu resolvo. Mas isso nós só construímos no relacionamento.
Porque Jesus se compara a um amigo. Porque Jesus está falando sobre relacionamento. Relacionamento. Como que você conhece as pessoas se relacionando com ela? Alguém já conheceu alguém aqui que casou no mesmo dia? Ah, quero casar com você. Não é assim, irmão. A gente conhece aí, fica 3 anos namorando, depois ainda 6, né, pastor? Depois fala, eu devia ter namorado mais, eu devia ter conhecido mais. Mas só conhece se relacionando, só conhece na intimidade. O que Jesus estava falando para aqueles homens, não tem restrição mais. Não tem uma restrição, não tem mais um véu, não tem mais algo que separa a gente. Nós somos amigos, vamos conversar. Nós somos amigos, vamos se relacionar. Nós somos amigos. Eu quero revelar o Pai para vocês. Eu quero revelar coisas profundas para vocês. Para de pensar em ir lá pescar. Para de se preocupar com a cobrança de impostos. Para de se preocupar com as coisas que passam. Eu tenho algo mais profundo. Jesus estava querendo entrar dentro daqueles homens. Sabe o que Jesus está querendo aqui nessa noite? É entrar dentro da gente. Jesus quer entrar dentro de você, irmão. Jesus quer entrar dentro de mim. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer arrancar essa amargura. Jesus quer arrancar esse sentimento ruim. Quer arrancar esse trauma. Jesus quer arrancar essa frustração. Essa tristeza. Ele quer nessa noite. Aqueles homens, ele diz, ei, eu sou amigo de vocês. Jesus quer deixar uma marca em nós, que ninguém pode apagar. Jesus quer nos marcar de uma forma, que a dor não apaga, que a falta de dinheiro não apaga, que a tristeza, que a depressão, que a amargura, que o câncer, não importa, ele não apaga. Tem uma marca mais poderosa. Alguém fez uma marca aqui. Eu já sou marcado por ele. E ninguém, nenhuma frustração, nada nesse mundo arranca a marca de Cristo em mim. Eu não sei, irmão, o que fizeram com você. Eu não sei o que você passou. Não sei por onde você tem caminhado. Eu não sei das suas lutas, das suas guerras. Mas eu sei de uma coisa. Se você disser assim, meu amigo, vem me socorrer, ele vem na hora. Se você dobrar os seus joelhos, se você dizer, olha aqui como que eu estou quebrado, olha aqui como eu estou triste, olha aqui como eu estou amargurado, olha aqui o que está acontecendo na minha casa. Se você chamar o seu amigo, ele responde. Um coração quebrantado diante de Deus atrai ele. Jesus. Ser amigo de Deus não é um título vazio, mas é um chamado para viver o amor de Deus, a obediência, a intimidade com Ele. Se queremos amizade, devemos amar a Cristo como Ele nos amou, obedecer os seus mandamentos com alegria, buscar intimidade e comunhão com Ele. Eu queria que você nessa noite, eu sei que é ceia, eu sei que ainda tem algo para acontecer, mas eu queria que você nessa noite fizesse alguma coisa. Feche seus olhos, por favor. Tem um amigo te chamando. Tem um amigo te chamando para perto nessa noite. Tem um amigo te chamando de volta. Tem um amigo que talvez se tornou estranho para você. Tem um amigo que um dia te marcou. Tem um amigo te chamando para o altar nessa noite. Tem um amigo te chamando para perto. Tem um amigo te chamando. Tem uma voz, tem algo queimando no seu coração. E isso não é sobre um movimento humano.
Mas nessa noite o Senhor te chama. Nessa noite o Senhor te chama. Ei! Você conhece a voz dele. Você conhece a voz desse amigo. Você sabe o jeito que ele toca em você. Não adianta você resistir, ele está te chamando. Eu sei que há pessoas que precisam vir aqui na frente nessa noite. Eu sei que há pessoas com o coração queimando. Sabe o que é o melhor desse amigo? É que ele te ama ao ponto de nunca desistir de você.